Os filhos vêm do berço e função paterna. São duas falas muito utilizadas pelo senhor. Dá para explicar um pouquinho mais sobre isso? Claro, claro, e vou adorar, Alexandre, explicar isso melhor, porque, veja bem, de início, uma criança pequena, ela é movida por um acúmulo, né, de energia e muita emoção. E todo mundo sabe disso, né, não só eu. Ela não para quieta, ela se interessa por tudo e pergunta o tempo todo. Ela, muitas vezes, parece comportar-se de uma maneira caótica, anárquica, como se fosse água se esparramando, né, pelos campos, e ela acaba, com isso, incomodando os pais, claro, mas incomoda a si própria também. Ela não se aguenta de tanta energia solta e grita, pula, chora, faz pirraça, desobedece e assim, engenhosamente, ela arranja um jeito de provocar os pais e dessa forma pedir uma maneira de contenção. Sem saber, a criança pede que os pais coloquem duas margens nessa água esparramada, né, formando um rio, um caminho para a água, uma rota a seguir, estabelecendo parâmetros claros e bem definidos. A energia da criança, então, ela é canalizada para um objetivo, para uma finalidade, uma meta. Essa ação dos pais de colocar margens no rio, nós chamamos de colocar limites. E o exercício dessa função dos pais, né, de colocar limites, quando é necessário, claro, ao longo de toda a educação da criança, nós chamamos de função paterna. Isso, Alexandre, é extremamente importante, porque é a base de toda a boa educação. Facilita qualquer criança a canalizar as suas energias para a aprendizagem de jogos, brincadeiras, bons relacionamentos com outras crianças e assim, enfim, de toda a aprendizagem que recebe dos pais, dos avós, dos demais parentes e dos professores a partir do momento que ela entra para a escola. Aí está uma situação a respeito das escolas que eu gostaria de saber. Cada vez mais, os professores se queixam que está complicado colocar limites nos alunos. O que o senhor acha que esteja acontecendo? Olha, Rodrigo, eu acho que os professores, de alguma forma, sempre tiveram dificuldade com o comportamento dos alunos, mas atualmente tem ficado, de fato, cada vez pior. Um pouco é fruto dessa época, né, que nós vivemos, que é chamada por todos os sociólogos de uma época pós-moderna ou pós-modernidade, muito fragmentada, caótica em suas relações sociais, com excesso de atividades, falta de tempo, portanto, para todo mundo, e um descompromisso, né, com a ética e os bons costumes. Um mau exemplo vem dos adultos, em todas as áreas, principalmente dentro de casa. A educação deve começar com os pais. Como já disse, ela vem do berço. Tudo começa ali com a mãe dizendo não, colocando limites ao comportamento inadequado dos filhos. Portanto, a mãe é sempre a primeira a exercer a função paterna, ou seja, a dizer não à criança, dizendo isso em nome do pai. Com sua autoridade de mãe, ela representa a lei do pai, falando no lugar do pai. A obediência à lei, às normas da boa educação, começa em casa e se estende à escola, dando prosseguimento e desdobramento com os professores, né, na escola e na vida inteira. Mas os primeiros responsáveis pela educação são os pais. Uma responsabilidade nobre, na verdade, né, Rodrigo? Importante e digna deles, e que deve ser assumida com amor e justiça. Mas, doutor, se tudo começa com a mãe, em vez de função paterna, não deveríamos chamar de função materna? É interessante a sua pergunta, Alexandre, e te agradeço, porque ela me permite explicar aí a diferença disso, né? A função materna, na verdade, tem as duas coisas, né? Tem função materna e função paterna. A função materna refere-se àquilo que é chamado de maternagem.
em princípio, a função de toda mãe é de cuidar do bebê, alimentá-lo, trocar as fraldas, dar colo, pôr para dormir e acompanhá-lo em seu desenvolvimento, né, zelando pela sua saúde, com muito amor e carinho, protegendo, sendo um porto seguro. Bom, no começo e até ali por uns 3 anos de idade mais ou menos, a criança, se bem amada e bem educada pelos pais, se comporta de uma maneira dócil e obediente, mas faz parte do crescimento, né, aventurar-se, querer sempre mais, e a criança aos poucos começa a ficar desobediente, transgredindo as regras e os limites estabelecidos pelos pais. É neste momento que a figura do pai fica mais destacada e a função paterna passa a ser cada vez mais assumida por ele. Ele é a referência da lei em casa. E a mãe inteligente e sábia vai passar a encaminhar a criança ao pai. Por exemplo, veja, a criança, ela quer algo que é proibido e ela vai à mãe e pede. Então a mãe, ela diz, vá pedir ao seu pai, ele é quem manda. Isso é importante, entendeu? Porque pedir ao pai é o mesmo que pedir à lei. Se a lei permite, então é sim. Mas se a lei não permite, é não. E quando é não, tem que ser não mesmo, entendeu, Alexandre? Não se pode fraquejar, fazer vista grossa, deixar acontecer, porque as consequências disso, com o tempo, podem ser muito desastrosas. Mas, doutor, desastrosas como? Olha, desastrosas porque, veja bem, as consequências, se uma criança não tiver, olha, Rodrigo, desde o berço, um bom cuidado materno, com muito amor e uma boa educação, sempre fazendo isso em nome do pai, ela poderá se estruturar como uma psicótica, uma louca, como se diz no senso comum. Desde pequena, sabe? E vir a ter os sintomas da loucura na juventude ou na idade adulta. Se na metade da sua infância ela não tiver um bom acompanhamento da mãe e principalmente do pai, colocando limites a tudo de errado que a criança quiser fazer, educando-a na obediência à lei, fazendo valer a função paterna, então as chances da criança vir a ser um delinquente, um marginal à lei, um viciado em drogas e até mesmo um criminoso, eu vou repetir, essas chances são grandes, enormes até. Portanto, o comportamento chamado de normal só será possível se a criança for bem educada pelos pais desde o berço e com o maior zelo, a maior responsabilidade. Não é hora de dormir até os 6 anos de idade, Rodrigo.